Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Então, a todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Com muito carinho de nossa parte, eu e a Lígia hoje aqui, para mais um encontro de estudos em torno da doutrina espírita, focado agora no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala das leis morais. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, gravando essas aulas que servirão de suporte para os estudos da casa, não é? Esse é o objetivo. Dar suporte aos estudos da casa, para aqueles que perderem uma aula, aqueles que quiserem revisar a doutrina com uma videoaula. Essa é a intenção do nosso curso. Então, sempre com muita alegria, não é, Lígia? Para o seu bom dia. Quero cumprimentar todos os irmãos, né? E vamos para mais uma aula, e hoje uma aula muito importante, né? Sobre a lei de amor, justiça e caridade. A gente sempre coloca, né, como a lei de amor a mais importante de todas. Então é sobre ela que nós vamos falar no dia de hoje. É isso aí, amiga. Vamos lá, então, sem demorar muito, né? Vamos começar e a gente sempre começa com frases ou com uma frase para nos trazer efetivamente para o tema. E a gente começa também sempre com uma oração, não é? Que serve também para isso. A oração ela serve para nos conectar à espiritualidade superior. A gente coloca esse slide sempre com uma frase de efeito no começo, com frases, né? Que nos inspirem a pensar nisso, a nos conectar com o tema que nós vamos discutir. Isso é oração, é uma forma de oração. Mas a gente gosta de também lembrar, e eu gosto muito, da gente agradecer. Uma forma muito boa da gente se conectar com a espiritualidade é agradecer, ser gratos pela oportunidade que a espiritualidade nos dá, nos estimula, porque tanto nós que gravamos quanto todos que assistem são estimulados, essa intenção é reforçada, é amparada pela espiritualidade, que a gente não tenha dúvida disso. Quando a gente se propõe a bons propósitos, e a aula de hoje fala muito sobre isso, né? A gente é estimulado, a gente se conecta a esses espíritos amigos que nos apoiam, que nos intuem para que a gente siga nesse sentido. Então, que seja a gratidão uma coisa presente em nosso coração, em nossa vida, a gente sempre ser grato por tudo que temos, por tudo que conseguimos, por essa união, por esse amparo que a espiritualidade nos dá, que a natureza nos dá, né? Essa é a lei de Deus, essa é a lei de amor, a gratidão, vivenciar isso com o coração aberto, com boa vontade, de seguir nesse caminho bonito. Então, que a gente siga sempre junto nessa prática do bem, sendo sempre gratos por toda a ajuda que recebemos. E olha aí, minha amiga, vamos lá então. Olha aqui, vamos iniciando então a leitura das frases. Olha lá, o mal retorna inevitavelmente àquele que o pratica. A curto prazo, na forma de inquietação. A médio prazo, travestido de desajustes físicos e espirituais. A longo prazo, em existências futuras, quando se defrontará com os mesmos prejuízos impostos às suas vítimas. Muitos males na sociedade humana se fazem presentes porque somos passionais. Paixão, define o dicionário, é uma emoção forte, arrebatadora, que compromete o discernimento. Existem muitas paixões: dinheiro, jogo, sexo, poder, beleza, sempre desajustantes, comprometedoras, que muitas vezes anulando nossa capacidade de discernimento, nos induzem a infringir a lei da justiça, prejudicando o próximo. Portanto, em nosso próprio benefício, é imperioso que domemos as paixões, usando sempre o nosso exame de consciência. O problema é que poucos fazem isso, daí a confusão de nosso mundo. Então, são frases assim que tratam da causa e efeito, que tratam, né, das paixões, que é a exacerbação dos sentimentos, vamos dizer assim, né? Que é quando a gente coloca esses sentimentos de uma forma absoluta na nossa vida, regendo a nossa vida. Isso, porque tudo que ali foi dito, olha, né, a parte do poder, da beleza, do dinheiro, do jogo, do sexo,
Nada disso é um pecado na sua intimidade, no seu uso, né? Vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala de paixão, é a gente colocar essas coisas num patamar de guia de nossa vida, né? A gente vive para isso, né? A gente vive em função disso, e aí não faz bem. Tudo que é exagerado não faz bem, né? A gente tem que viver para o intelecto, sim, para o corpo, para ter um corpo saudável, sim, para ter a sensibilidade, para ter a amizade, para ter a companheira, né? A sexualidade controlada, o trabalho, o progresso. Isso é muito bom, desde que um desses itens não seja o foco da nossa vida, tirando os outros, né? Tirando a harmonia de nossa vida. O intelecto caminhando junto com a moralidade nos dá a harmonia que nós precisamos para viver bem. Então, é em cima disso que a gente tem que trabalhar, não é? Essas são as paixões que tanto fala a doutrina espírita, né? Que a gente tem que controlar. Elas são a característica do nosso progresso. Quando a gente controla esses impulsos, não é? A gente evolui, né? A gente evolui com bastante clareza, assim, né? Olha, vamos ler aqui agora o Evangelho para que a gente sintonize de vez nessa boa faixa vibratória que é o estudo e o aprendizado. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão completa da caridade, mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus já nos dizia, não é? Que esse preceito, vamos dizer assim, essa máxima, resume tudo, né? O que os evangelhos contêm, tudo que a doutrina espírita contém. Tirando a parte do conhecimento, mas ele resume toda a moralidade, vamos dizer assim, contida nos evangelhos, contida na doutrina, porque cada um dentro do seu aspecto evolutivo, não é, amiga? Cada um dentro do seu aspecto evolutivo vai agir de uma forma diferente, mas se ele se basear nisso, ele vai estar agindo da melhor forma possível para ele, dentro da sua condição, né, intelectual, moral. Então, é um caminho seguro para todos aqueles que desejam um rumo, né, que desejam um guia para a sua vida. Não é isso, minha amiga? É isso mesmo. Interessante a gente fazer uma ponte, né, Olavo, com a aula passada e com essa, porque a gente vai vendo que estas leis, né, hoje vamos falar da lei de amor, justiça e caridade, elas se entrelaçam, né? Há 4 semanas nós estávamos falando da lei de liberdade. E na lei de liberdade nós temos escolhas, né? Através do nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher entre o bem e o mal. Então, Deus quis que todos nós, né, iniciássemos a nossa caminhada como simples e ignorantes e que fôssemos conquistando aos poucos, né, e conquistássemos por nós mesmos a nossa evolução. E então, né, a gente vai escolhendo entre o bem e o mal, né? Deus sabe o que nós vamos escolher? Sabe, porque Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos sentimentos, mas Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas como Ele interfere nesse processo? Porque Ele não fica lá só olhando o processo sem fazer nada. Ele vai interferir na lei de amor, né? Por quê? Porque quando ele vê que um filho está errando, praticando mal, ele vai
instruir, através da intuição, através de ou das outras pessoas. Então, olha só, a gente vai vendo que a lei de liberdade, o livre-arbítrio, vai dando a mão para a lei de amor quando Deus vai, né, através dos benfeitores, através da nossa família espiritual, nos orientando nessa caminhada. Então, não é um processo parado que Deus, né, fica ali olhando, né? Deus sabe o que nós estamos pensando, sentindo e vai intervindo positivamente para nos conduzir ao bem. Agora, se nós escolhemos o mal, ele não vai impedir, porque temos o livre-arbítrio. Mas a amorosidade, a lei de amor vai entrar, né? Quando? Quando uma prece intercessória pode mudar toda a nossa programação reencarnatória, quando os nossos benfeitores podem nos orientar, nos intuir, quando uma pessoa chega e nos dá um aconselhamento, né, uma orientação. Acho que um exemplo bacana, Olavo, da gente colocar é assim, né? Às vezes a gente, como pais, vê, por exemplo, um filho que vai fazer um negócio, né, uma dívida grande. Aí você olha e fala assim, olha, acho que ele não deveria ir por este caminho. Mas tá bom, é adulto, vai fazer lá o negócio financeiro e tal. Mas a gente já prevê, né, com a nossa pequena experiência, que isso vai gerar problemas familiares, com filhos, com esposa, porque o pagamento dessa dívida vai requerer que ele trabalhe muito, se ausente de casa. Então, a gente já não prevê todas essas consequências, mas a gente alerta. Porém, respeita o livre-arbítrio. O dinheiro é dele, ele já é adulto, e aí ele faz, né, o negócio. Quando a gente vê o problema aparecendo lá no âmbito familiar, no âmbito dos filhos, a gente não vai amorosamente acolher, ajudar, auxiliar, com toda certeza, né? Então, eu acho que esse exemplo resume, não vamos orar por ele, né? Não vamos pedir para que ele intuído. Então, é mais ou menos esse exemplo. Então, eu gostaria de ressaltar que as aulas passadas sobre lei de liberdade, sobre livre-arbítrio, a lei de ação e reação e a lei de amor, justiça e caridade, elas vão se interrelacionando, né? Então, é uma forma da gente juntar todas aí. Então, processo da evolução ele é dinâmico. Deus não está lá paradinho olhando a gente, ele está dentro de nós, olhando, né, sabendo dos nossos, nos sondando pensamentos, sentimentos, intervindo lá na frente de forma que benfeitores, pessoas possam, né, nos auxiliar, nos orientar. Então, a nossa trajetória ela é guiada, orientada pelo amor de Deus. É isso aí, minha amiga. Vou dar um spoiler aqui. Nós gravamos também, né, o domingo com André Luiz, que são as obras de André Luiz. E nesse último capítulo que vai ao ar amanhã, né, que é o capítulo 19, o penúltimo capítulo, ele tem o tema de reaproximação. E vejam, tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, né? Por isso que eu sou muito grato. A gente que estuda a doutrina, eu gosto muito dessa fala da gratidão, porque a gente nem imagina essa interferência de Deus através dos seus emissários, né? Através da espiritualidade. Nesse capítulo mostra um problema sério que um senhor teve com a sua irmã. Enfim, ele comete uma falta grave com a irmã, abandonando a irmã, enfim, a irmã passa a ter uma vida difícil, mas a irmã é uma pessoa do bem. Ao desencarnar, esse irmão fica totalmente desequilibrado. Vai para uma região do umbral de muito sofrimento, fica lá muitos e muitos anos. Essa irmã vai lutando na vida, vai crescendo moralmente, enfim, e ele no umbral sofrendo, com remorsos, em função também do seu apego ao dinheiro, são as paixões que a gente está vendo. Então, ele tem uma consequência muito triste em relação às afinidades que ele criou na sua vida, então, tanto nessa questão do apego, da paixão pela posse, pelo dinheiro, como ele tem um remorso muito grande pelo mal que ele causou à irmã, né? Ele se sente muito triste. E, por acaso, era o avô do André Luiz. E ele encontra esse senhor na espiritualidade, numa das tarefas dele lá, de socorro.
Resumindo, né? Porque senão a gente vai muito longe aqui, que a história é muito bonita. Quando eles veem a raiz do problema para tentar ajudar o avô, eles descobrem a irmã, já depois de muitos e muitos anos, reencarnada no mesmo ramo familiar. Olha que interessante. Então, hoje ela é uma mocinha, né? Naquela época ela era uma mocinha reencarnada, ela era bisneta dela própria, né? Então, ela tinha sido a irmã desse avô do André Luiz, que vem reencarnando, e hoje ela reencarna no mesmo ramo familiar e ela é bisneta dela própria, né? Que é uma coisa que pode acontecer. E eles têm esse problema para resolver entre o senhor, o avô do André Luiz, e essa que hoje é mocinha. Aí a espiritualidade vai no desdobramento da noite, conversar com ela, e uma mentora de muita luz chega para ela e fala assim: olha que interessante isso, né? Eu achei interessante esse trechinho da fala, né? A mocinha do bem, uma pessoa muito bacana, mas aí ela fala assim: minha irmãzinha, eu gostaria muito que você me ajudasse, né? Nós precisamos da sua ajuda para resolver um problema. E ela, muito humilde, vê toda aquela luz daquela mentora espiritual, isso em desdobramento, né? E ela fala: claro, senhora. Ela confunde ela com a mãe de Jesus, enfim. Aí ela fala: claro, estou pronto para ajudar, então vem comigo. Aí elas levam até onde está o avô da André Luiz, apresentam os dois, fazem com que ela lembre. Num primeiro momento ela se assusta com a lembrança, fica meio assim ressabiada, depois ela entende o contexto rapidamente, e ela, aí, na hora que ela fala: não, se eu puder ajudar, eu ajudo. Aí a mentora fala assim: olha, só que nós não somos amigos de só pedir. O que você tem um anseio? Qual o teu anseio de vida, o seu maior anseio de vida, para que a gente possa te ajudar? Olha que interessante, né? Aí ela fala: não, meu anseio é formar uma família. Eu queria que desse certo o casamento com meu noivo, eu queria formar uma família feliz. Aí olha o pedido dela, né? Diante de uma entidade de luz, tal. Ela falou, aí a mentora fala: ah, ficou fácil então, porque tem tudo a ver com o que a gente precisa da tua ajuda, né? O sentido da ajuda sua é receber esse teu ex-irmão, né? Que te fez muito mal como filho, para resolver a pendência psicológica que ficou com ele, que ele está em desequilíbrio porque tem muito arrependimento do que fez para você em outras vidas. Então, olha como é interessante isso, né? Como você disse, né? Deus, né? Através dos emissários da espiritualidade, ele nos dá as oportunidades. Olha que interessante isso, né? Foi buscar, depois de muitos anos, a reconciliação para ajudar o senhorzinho que estava em desequilíbrio, fazer com que ele nascesse filho de quem ele prejudicou, para que através do amor de mãe ele recuperasse essa estima, né? Ele saísse daquele processo de culpa, de arrependimento que tinha perturbado definitivamente o seu bom senso, né? O seu bem pensar, vamos dizer assim. Então, olha como a espiritualidade interfere de maneira assim extremamente positiva, né? Ela interfere mesmo nas nossas vidas. No caso aí, escolhendo um filho para resolver um problema do filho e, enfim, olha todo o envolvimento que isso vai gerar, não é, na família, na formação da família. Ao mesmo tempo, vão ajudar para que o casamento dê certo, vão ajudar para que o rapaz se fixe no emprego, que tome um caminho bom para que possa sustentar a família. É o tempo todo, são 24 horas do dia, não é? A espiritualidade trabalhando em nossas vidas. Às vezes é que a gente não dimensiona, a gente não tem essa realidade muito viva em nossos olhos, né? A gente que trabalha um pouquinho na doutrina, que trabalha na casa espírita, a gente vê isso diuturnamente, né? Vê como que as vidas das pessoas vão se transformando à medida que eles se conectam a essa espiritualidade que ajuda, que eles entendem isso e fazem uso disso, né? A seu favor, a favor dos outros, né? Trabalhando no bem. Então é muito interessante. Essa história é muito bonita. Quando a gente lê o texto, a gente se emociona, porque a mocinha, né, tem um amor assim, ela já tem essa questão do amor que a gente vai ver hoje, já bem aflorado nela. Então ela perdoa imediatamente, ela fica até feliz de reencontrar o irmão.
apesar do irmão ter prejudicado ela bastante na vida, né? Ter trazido muitos problemas, muito sofrimento para ela, mas ela na hora perdura e gera e transforma uma situação que era para ser de tristeza, de raiva até, né, pelo mal que o irmão fez, numa situação de amor ali, de ajuda, de caridade, vai receber como filho, né? Vai transformar totalmente a relação daqueles dois espíritos para toda a eternidade, né? Então, é muito bacana, né? É muito importante a gente entender isso, porque a gente pode fazer uso disso e deve fazer uso, porque faz parte da natureza. Quando a Lígia fala de Deus, ela fala das leis naturais, ela fala do dia a dia, porque o plano espiritual faz parte da natureza do planeta que a gente vive. Faz parte da vida, do dia a dia nosso, né? Faz parte, eles estão do nosso lado, ajudando, às vezes atrapalhando, dependendo, mas estão ali, faz parte. Assim como a gente tem vizinho de casa, a gente tem família, tem pai, tem mãe, tem toda a espiritualidade que trabalha conosco, que se envolve conosco, que interfere na nossa vida, né? É muito importante a gente nunca esquecer disso. Olha aí, ó. Então, nós estamos aqui, parte terceira das leis morais, hoje, lei de justiça, de amor e de caridade. Como a Lígia falou, a mais importante delas, né? A que rege, que deve reger a nossa vida. Olha lá, justiça, direitos naturais, direito de propriedade e roubo são os temas que nós vamos abordar na conversa de hoje. Vamos lá. Olha, Elígia, começando então. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que será, né, pessoal? Sentimento de justiça. Vamos ver. Está de tal modo na natureza que vos causa revolta diante da simples ideia de uma injustiça. É inato, né? É inato essa questão. Não é isso, amiga? É uma questão que vem dentro da gente, porque desde o reino animal, o animal ele não cresce com essa lei de justiça no sentido que a gente entende hoje, né? Porque ele raciocina com o instinto, mas ele não faz além do que ele precisa, vamos dizer assim, para sobreviver, né? A gente não tem o carnívoro na natureza matando sem precisar se alimentar. É um jeito, né, que a natureza vai criando as espécies, vai nos formando, vamos dizer assim, para que a gente entenda isso, né? Só o necessário, né? Só o que é correto dentro da necessidade que a gente vai tendo durante a nossa evolução. E a gente pode aprender muito com a natureza. A natureza é uma fonte de conhecimento sobre as leis de Deus, né, Olavo? Porque ali, né, se a gente observar como acontece na natureza, está ali descrita a lei de trabalho, está ali descrita, né, várias das leis aí que nós estamos estudando, né? A gente pode observar. Com a complexidade, né? Com a complexidade própria do momento evolutivo de onde a gente olha, né? A gente olha para uma determinada civilização ou para o reino animal, mas ela está sempre presente, né? Porque o equilíbrio, a natureza só funciona equilibrada. Se ela não for equilibrada, ela não funciona, né? Olha lá, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. É o que a gente acabou de falar. Dentro de cada realidade, aparece de uma forma diferente. Onde Deus coloca o sentimento de justiça? No coração dos homens, porque é inato, como a gente falou, né? A gente vem desenvolvendo isso desde que a gente foi criado dentro da realidade que a gente vivia em cada momento evolutivo, né? Quando a gente fala do coração, a gente quer dizer sobre a consciência do espírito, né, Olavo? Exatamente. Né? O coração é o símbolo, né? Aliás, Lígia, eu vou usar aqui, fazer uma parte que é muito interessante aqui para a gente que está estudando o Livro dos Espíritos. Por que será que o coração, é para a gente pensar, porque tem um sentido, por que será que o coração é atribuído ao sentimento, né? Por que o coração tem a ver com sentimento? Todo mundo, né? O coração, eu sinto no coração, né, é do coração. O coração não tem nada a ver com sentimento, né? É um órgão, uma bomba, né? Que bomba sangue para o corpo. É um órgão do corpo, né?
Então, é uma pergunta, né? Por que será que o coração é associado ao sentimento? Porque, na verdade, não como órgão do corpo físico, né? Mas o coração, ele reage, é interessante, quando a gente muda o pensamento, ele reage antes do efeito se tornar, quando a gente só pensa em alguma coisa, ele já tem que alterar o seu ritmo para adaptar o corpo à quantidade de adrenalina que a gente joga no corpo. Então, se a gente vai se colocar numa situação de perigo, por exemplo, né? Quando a gente imagina que a gente vai passar perigo, a primeira coisa que reage no corpo é o coração, porque ele tem que bombear mais sangue para que os músculos tenham condição de reagir àquela situação. A mesma coisa quando a gente altera o pensamento, por exemplo, a gente está agitado e se acalma, o coração responde antes do efeito no corpo, porque ele tem que diminuir o batimento cardíaco para que a gente possa se acalmar. Quando a gente muda a faixa vibratória. Então, toda vez que a gente altera a faixa vibratória, isso vem lá na vontade, lá no fundo do espírito, o coração que adapta todo o corpo, ele é o maestro. Por isso que ele é associado ao sentimento, porque ele tem que adaptar todo o nosso corpo para reagir em função da qualidade do pensamento que eu estou produzindo lá no íntimo do espírito. E ele reage antes do próprio cérebro comandar qualquer coisa, porque se o corpo não estiver preparado para aquela alteração, ele não funciona. Né? O corpo tem que ter o batimento certo, tem que ter o sangue sendo injetado da maneira correta, para que o corpo possa reagir. Então, todas essas variações do corpo, mais alerta, mais agitado, menos agitado, o coração, sim, o órgão, tem que trabalhar isso para que nós tenhamos essa mudança de atitude corporal, de postura do espírito, né, perante uma situação de perigo, ou perante uma situação boa, uma situação confortável ou não. É interessante, né? Então, por isso que ele é associado, porque tem a ver mesmo, né? Cada emoção tem as suas reações fisiológicas, né? E ele é responsável por Não, grande coordenar maestro, essas por isso que ele é associado ao sentimento, né? Não é o órgão, mas é ele que é o maestro ali que vai proporcionar a reação adequada ao sentimento que a gente elabora pelo pensamento, pelo espírito, né? Olha lá, porque alguns entendem a justiça de modo diferente, justo ou injusto, né? Essa é uma questão forte, né? É uma questão importante. Justo ou injusto? Depende, né? Depende do quê, né? Essa é a pergunta, né? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, né? Interessante que esse falso, ele depende, né? Ele depende, porque depende da cultura daquele povo, depende do momento evolutivo daquele povo. Então, a gente fala sempre, né? O justo ou injusto, ele depende do quê? Da cultura do povo em determinada época. Porque em determinada época muitas coisas eram justas ou eram legais, vamos dizer assim, o povo aceitava com naturalidade, como o duelo, por exemplo. Hoje já se considera o duelo um crime grave, punido com muitos anos de prisão, tudo, né? Antigamente era normal, ninguém se abalava com isso. Então, os tempos, né, a evolução é que vai determinando essa questão. Lembrando que o que ele coloca aqui como vamos dizer, como correto, né, é aquele padrão que a gente começou a aula, né? Quando a gente faz para o outro que gostaria que fizesse para a gente não erra, porque a gente vai estar inserido na nossa cultura, a gente vai estar inserido na nossa evolução, porque a gente tem um conceito de certo e errado dependendo da nossa evolução, da cultura que a gente vive. Agora, se a gente faz para o outro, o que dentro desse contexto todo a gente gostaria que o outro fizesse para a gente não está errando, a gente está usando a nossa melhor boa vontade para tornar a situação melhor. Ainda dentro da nossa imperfeição, a gente ainda tem um ponto de vista deturpado, né? Ainda usamos dois pesos, duas medidas, né? Se acontece com outro, é uma coisa, se acontece comigo, com os meus, é outra. Então, a gente ainda é movido por essas paixões, né? Pelas nossas imperfeições.
mas a justiça divina não tem erro. E essa, né, o início dela está a partir deste critério que você falou, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco. É o jeito de errar menos, né, Lígia? Vamos lá. Então, olha lá. Justiça, virtude moral que inspira o respeito pelo direito de outrem. Conformidade com o direito. Direito, retidão, equidade. A magistratura, poder judicial. Isso são definições de justiça, né? E o direito, que segue a lei, correto, legal, sincero, né? Então, e a gente vai vendo aqui, ó, que tudo isso, né, justiça e direito, segue a lei, por exemplo, né? Inspira o respeito de outrem, conformidade com o direito, retidão, tudo depende o quê? Da época, né, do contexto, da cultura em que a gente analisa, né? Tem lugares que ter 2 esposas é crime, tem outros lugares que é legal, e tá todo mundo feliz lá. Então, o contexto não é que define a questão assim, se estou agindo certo ou estou agindo errado, estou agindo em conformidade com a justiça de Deus, ou estou agindo em conformidade, porque aí a justiça de Deus é difícil da gente, a gente é muito limitado para entender isso num contexto assim, quando a gente entende o contexto cultural, eu estou de acordo com a lei, já é uma boa coisa, estou de acordo com a lei. Estou fazendo para o outro que gostaria que fizesse para mim? Sim, aí o caminho é bom, né? O caminho é muito bom. Vamos lá. Direito e justiça deveriam ser sinônimos, perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem. Então, às vezes, o que é direito pela lei, aí vem a questão da cultura, né? Porque a cultura que rege as leis, às vezes uma coisa é legal, mas não é justa, né? Não segue a lei de Deus. Cai naquele negócio. Eu não gostaria que fizesse para mim isso, mas como é da lei, eu faço, né? Aí que a Lígia falou, né? A gente usa esse subterfúgio. Ah, mas isso é legal. Mas e se eu tivesse no lugar do outro? Era isso que eu gostaria que ele fizesse? Aí já falo, não, mas aí, né? Aí não. E é nesse ponto que a gente tem que se pegar, né? Como se pode definir a justiça de acordo com a doutrina espírita? Olha lá, a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais, que cai nisso que a gente vem falando, né? O que determina esses direitos? Os direitos dos demais, né, que ele está se referindo aqui, que é o que a gente deve se basear para as nossas ações. 2 coisas definem. Olha lá, a lei humana e a lei natural, como a gente vem falando. Então, olha lá, a lei humana regula as relações sociais, né? Código Civil, Código Penal, olha ali. Então, é a lei. A lei depende do quê? Da cultura e do momento em que aquela civilização, aquele país vive. Depende disso, do que ele entende como certo e do que essa cultura, essa civilização entende como errada, são feitas as leis que servem de modelo e baliza para os cidadãos que vivem naquele lugar, naquele país. Hoje em dia, no mundo ainda, existem países com leis totalmente diversas e antagônicas de outros países, né? Lugares com pena de morte, lugares onde o aborto é permitido, lugares onde o casamento é permitido com várias pessoas, enfim, né? São várias situações diferentes de leis importantes e tem determinadas sociedades onde é legal fazer aquilo, outras que é proibido, inclusive crime fazer aquilo. Então, quer dizer, existem opostos bastante importantes ainda no planeta Terra, né? E a lei natural compete à nossa consciência, né? Eu diria, né, Lígia, que aí cai naquele... Quando a gente não quer errar, a gente faz aquela pergunta, né? Está fazendo para o outro que gostaria que fizesse para você? Se a resposta for sim, é porque o estágio evolutivo daquela pessoa, seja qual for a sua resolução, né? A sua intenção, ela está naquele nível, e se ele está se propondo a fazer para o outro o que ele gostaria que fizesse para ele, porque ele entende que é o mais correto, ele está seguindo, vamos dizer assim, pelo menos ele vai estar em paz com ele mesmo, né? Ele vai estar harmonizado com uma energia boa dentro dele, porque a intenção é boa.
Quando a intenção é boa, a energia é boa. E a pessoa não erra, né? A Agora, gente, fala. a gente lembra de Sócrates, né? Sócrates, quando foi condenado à morte, né? Até a esposa dele falou: Poxa, Sócrates, mas você foi condenado, isso é injusto. E aí ele responde para ela: Mas você gostaria que fosse justo? Né? Então, como se diz, para a consciência dele, o que ele fez estava correto, ele não tinha feito nada de errado, que ele foi condenado porque ele estava deturpando os jovens da época com as suas ideias, né? Então, para a consciência dele, ele estava sendo justo, correto. Para a justiça dos homens, ele foi condenado a tomar a cicuta, né? É, Olha só a diferença da lei humana e da lei natural. Ele, com a própria consciência, ele estava. tranquilo, né? E, obviamente, uma pessoa que acontece isso, né? Ela seguindo para a espiritualidade com uma faixa vibratória boa, nesse sentido, quer dizer, ele não tinha feito nada que contrariasse a lei de Deus, ele tinha feito com boa Uhum. intenção. Obviamente, essa pessoa não vai sofrer nenhum tipo de problema, porque ela se insere no plano espiritual numa faixa vibracional boa. É o caso dos cristãos à época de Cristo, é o caso de todos os que foram injustiçados, né? Os médiuns que eram considerados bruxos, feiticeiros, né? Na Idade Média, que eram postos na fogueira. Eram pessoas que estavam ali, muitas vezes, querendo praticar o bem, querendo curar, os cristãos lá querendo divulgar o cristianismo. São pessoas que chegam no plano espiritual muito bem, chegam em regiões de muita felicidade, de muita harmonia, porque eles desencarnam nessa frequência vibracional, né? Eles desencarnam em paz com eles mesmos, diferente daqueles que seguem a lei praticando o mal, né? E essas pessoas, elas estão em desacordo, elas sabem que elas estão praticando o mal, elas sabem que elas não queriam aquilo para ela, né? Se fosse a situação oposta. Então, elas estão em conflito, entram no plano espiritual conflitados, em faixas vibratórias ruins, o que vai, obviamente, trazer sofrimento, trazer problemas para ela na chegada, né, após um desencarne, após uma experiência reencarnatória. Olha aí, qual a base da justiça segundo a lei natural? Desejar ao próximo o que queremos para nós mesmos. É o que a gente vem falando agora e é o resumo de tudo, né? Olha lá, Deus, homem, verdadeira justiça, né? O guia é o que? A consciência. Como desejam que hajam comigo. Olha que pensamento bacana, não é? Deus inspirando o homem e o homem praticando a verdadeira justiça. Como que ele pratica a verdadeira justiça? Aí é uma pergunta importante, mas se resume no quê? É aquilo que a gente já falou bastante hoje. É o que vai dentro dele, é a intenção de. Isso é que é a justiça diante da época, diante da sociedade que ele vive, né? Se ele tem boa intenção, se ele faz aquilo com o coração, né, querendo o bem do próximo, ele está dentro, né, vamos dizer, de um caminho bom, de um proceder bom, né? Olha lá, o mal e o bem, né? Tirando o mal de dentro da pessoa, não sendo o mal o motivador das suas ações, sendo o bem o motivador, ele está num caminho bom. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações, e a gente vê aqui, né, o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Esse é um sinal, né, vamos dizer assim, de evolução, né? Uma vez que o mundo inteiro reconhece que existe uma regra que vale para o mundo inteiro, ou que deveria valer para o mundo inteiro. Isso já está bem fundamentado, né, nos países, nas organizações que agregam muitos países, como a ONU, né, como, né, essas organizações que têm representação de praticamente todo mundo, né? Então existe já um caminho delineado por essas declarações, pelos direitos humanos, por acordos, enfim, firmado entre as nações. Nem sempre todas cumprem, mas pelo menos existe um caminho, né? Existe um consenso de alguma forma, pelo menos da maioria, né, dos países. Então, a necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações? Sim, para todos nós, né?
A primeira é de respeitar os direitos do semelhante. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça, né? Cai naquilo que a gente vem afirmando, né? Vida social, olha lá, direitos e deveres. Lei de justiça. É justo? Pergunta difícil, né? É justo porque depende da sociedade, depende do momento, depende das leis, depende de como aquele mundo, aquela pessoa, né, aquele grupo entende essa questão de justiça. Vamos ver, é justo? É a pergunta. Sim, respeito aos direitos, execução dos deveres. Não, não é justo. Desrespeito ao próximo, irresponsabilidade e represálias. Quando aquilo não atende aos nossos anseios, né? Eu oprimo, eu promovo uma represália, uma vingança. Então, isso está o quê? Contra a lei de justiça. É o papel da sociedade, não é? É fazer com que seja mais para o lado do sim. Por isso que existem as leis, por isso que existe polícia, por isso que existem forças armadas, quando a coisa é entre nações. Infelizmente, né? Ainda essa força, vamos dizer assim, é necessária, porque muitos ainda estão no não aqui, né, Lígia? Muitos ainda navegam pelo não aqui, né? Então, ainda a sociedade como um todo precisa de guardiães, vamos dizer assim, né, desses direitos, né? Punindo aqueles que não seguem ou protegendo aqueles que querem seguir, aqueles que são oprimidos, que sofrem represálias. É a, é a dança da sociedade ainda, né? Com muito sofrimento, mas é o que acontece hoje ainda no nosso planeta, né? E a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, né, Olavo, uma vigilância de nós mesmos, né? Porque o meu direito acaba quando inicia o do outro, né? Isso nas pequenas coisas do dia a dia é importante a gente observar, né? Quantas vezes a gente coloca um som, uma coisa alta, está prejudicando o outro, mas peraí, né? O meu direito de ouvir a música está, né, até o ponto que não atrapalhe o outro que A queira vida do ficar no outro. silêncio, né? Então, como é que são pequenas coisas, né, que a gente precisa começar a praticar na nossa vida diária, né? Pequenas coisas, é isso aí. É de pouquinho que a gente, né? São nas pequenas coisas, né? Acha uma coisinha na rua jogada, um lixinho que a gente possa pegar, botar no saquinho, a gente vai contribuindo, né? São pequenas ações. Pegar as tampinhas, né, Li? Pegar a tampinha jogada na rua, o lacrezinho de refrigerante, botar lá no centro, né? Na campanha que a gente faz, que elas geram cadeiras de roda. São pequenos gestos, né? Que a gente vai somando na nossa vida, que vão nos colocando nesse caminho, num caminho melhor, né? Quando a gente vai acostumando a praticar esses pequenos gestos, eles vão se crescendo, eles vão ampliando. É um pouquinho de cada vez, né? Olha lá, o sim, paz e harmonia, o não, perturbação e confusão, né? São as frequências que a gente coloca a nossa vida, né? As frequências que nós imprimimos para a nossa vida. O que colhemos, né? Que Acabamos colhemos, né, a colhendo. confusão ou a paz, né, em função das nossas ações, né? Olha lá, podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que ele fará conhecer o limite desse direito? Então, podendo o homem enganar-se, o que faz com que ele entenda o limite, né? Esse papel higiênico aqui é 10, né, ali, já aí, ó. E botar um negócio desse, o pessoal usa menos, né? Vamos ver aqui, ó. O limite do direito o quê? Com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Aquilo que a gente falou, cai tudo naquela... Por isso que Jesus fala, né? Que aquilo resume tudo, né? Resume todo o aspecto moral. Quando a gente enquadra sempre com aquele olhar, a gente não vai ter dúvida do melhor caminho a tomar diante de uma situação. E às vezes, né, Lígia, é bom a gente falar, porque quando a gente fala assim, faça para os outros o que gostaria que fizesse para você. Isso tem a pessoa, ela pensa assim, não é que ela vá fazer para o outro o que ela gostaria exatamente que fizesse de modo absoluto.
Porque, por exemplo, a gente tem que... As pessoas às vezes me falam assim, Olavo, mas isso é impossível. Por exemplo, o cara não tem casa, eu vou comprar uma casa para ele porque eu queria ganhar uma casa, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. Como é que eu faço isso e dar para ele, né? Não é nesse sentido absoluto, porque às vezes é impossível você fazer para o outro aquilo que, assim, idealmente, né? Vamos dizer assim, de maneira ideal, de maneira absoluta, você queria que acontecesse para você. Mas é o sentido do agir, né? Então, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo, do teu alcance, o que eu posso fazer que eu gostaria que fizessem para mim, né? Dentro do alcance, dentro daquilo que você tem nas suas mãos, dentro da sua capacidade, da sua influência, né? Na sociedade, você pode caminhar por aí. Basta que o pensar seja nesse sentido que as coisas vão bem. Todos temos os mesmos direitos que terminam quando começam os do outro. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? É mais ou menos o que eu estava falando, não pode ser de forma absoluta, né? Olha aí, né? Aqui faz uma brincadeirinha, né? Só um espermatozoide fecunda o óvulo, né? E os demais, né? Como é que fica? São os direitos iguais, né? Então, por que eu fiquei de fora, né? A gente nunca pode pensar de forma absoluta, né? Tem que pensar de forma relativa. Vamos ver. Deus nos criou e considera iguais. Virtudes e saber. O que acontece quando a gente vive em melhorar a nossa vida, não é? A gente vive desenvolvendo o aspecto intelectual e o aspecto moral, que é o que o Espiritismo nos traz como sendo o caminho para a evolução. Desenvolver o intelecto, que arrasta a moralidade, mas desenvolver sempre os dois. Procurar o quê? O equilíbrio desses dois fundamentos da vida, né? Dessas duas asas, a gente fala, né? Para que a gente possa voar bem. Uma asa descompensada da outra, o passarinho não voa, ele tem que ter equilíbrio, né? Para voar, entre o moral e o intelectual. Então, quando eu cultivo virtudes e saber, o que acontece? Eu caminho, eu evoluo, eu ascendo na escala evolutiva. Os que se julgam superiores merecem, realmente o são, conhecem deveres e respeitam direitos? Olha aí, a 878 do livro, fala assim: a subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Isso. Quando a gente está falando de espíritos, né? A gente ainda no mundo em que estamos, essa subordinação muitas vezes é feita de forma injusta. Porém, quando a gente fala dos espíritos superiores que coordenam, né, todo um trabalho, esses espíritos superiores, eles já praticam as leis de Deus. Então, esta justiça nunca será exercida por eles através da subordinação, da obrigação, de algum tipo de humilhação. Pelo contrário, eles praticando a lei de Deus, eles nos auxiliam sempre. Agora, ainda nesta condição que estamos, ainda as autoridades, por não terem, né, aquela sabedoria, não terem desenvolvido virtudes e conhecimento, ainda praticam esta uso do poder de forma inadequada. Mas no mundo espiritual, os espíritos superiores que praticam a lei de Deus, esses sim, já fazem isso com muita morosidade, né? A justiça sempre aliada ao amor, porque ele Uma já coisa tem... que é importante, isso mesmo, uma coisa que é importante, a gente tem que confiar, não é? A gente tem que, assim, a gente sabe que esses espíritos estão à nossa volta, e a gente sabe, e a gente deveria, né? Quando a gente tem um superior que a gente não gosta muito, eu vivi muito isso na minha vida, né? Eu sempre tive superior, né? Eu fui militar a vida toda, então a gente tem que confiar. Principalmente, a gente não deve seguir cegamente, a gente tem que ter o raciocínio, tem que ter o bom senso, analisar pela ótica da lei, tudo, não é
seguir cegamente, é seguir raciocinando. É como a doutrina fala, né? Use sempre a fé raciocinada. Analise, estude, procure, né, a informação, mas a gente tem que confiar. A gente tem que ter essa predisposição para confiar, para acreditar que aquela pessoa está dando o melhor dela e contribuir para que aquilo siga de uma forma produtiva, de uma forma boa. A gente tem que ser proativo, né? Remar com boas vibrações. Quando a gente faz isso, anda bem. Quando a gente puder ajudar, se a gente puder, né? Chegar no chefe da gente e falar, meu chefe, olha, tem uma sugestão humilde aqui para melhorar o processo. Não ficar matutando na cabeça, porque o que acontece é isso, o chefe toma uma decisão equivocada, muitas vezes a pessoa, ao invés de tentar ajudar, ela fica, nossa, esse cara não sabe nada, ele é um... Quer dizer, energia ruim. Ela gera dentro dela uma energia ruim. Quando é aquela história, aí vem a questão, né? Desejar ao outro ou fazer para o outro o que gostaria que fizesse. Então, eu estou vendo uma pessoa cometer um erro, o que eu gostaria que ela fizesse no caso contrário? Que ela chegasse para mim e me alertasse, falasse, olha, eu estou enxergando essa situação dessa maneira, eu acho que está errado. Pode ser que nós estejamos errados, mas essa pessoa vai se sentir grata porque a sua intenção foi de ajudá-la. Aí é energia boa, movendo um, movendo o outro. Quando a pessoa sente que a energia que vem é boa, no sentido de ajudar, de amparar, ela vai se sentir bem, ela nunca vai se sentir, vamos dizer assim, magoada ou ofendida, né? Quando a gente usa de boa energia, quando a gente faz o que a gente gostaria que o outro fizesse, dá tudo certo. Em qualquer situação. Isso que a gente não pode nunca perder de vista. Olha aí, vamos lá. Bom senso e responsabilidade dos que estão em posição superior, superioridade de sabedoria, moralidade, virtude. Hierarquia imposta, opressão e luta geram revoltas e vingança. Então, a hierarquia natural é aquela onde uma pessoa, pela sua qualidade pessoal, seja intelectual ou seja moral, ela se coloca numa condição de liderança. Ela é elegida líder, né? Ela é naturalmente colocada numa posição de liderança. E outra é quando a hierarquia é imposta, né? Ele obriga as pessoas a estarem subordinadas a ele, a escravidão e coisas do tipo. E aí o sentimento que vai reger essas pessoas é um sentimento de revolta, uma energia ruim que vai movimentar esse grupo. Então, obviamente, a boa, né, liderança é sempre aquela que é natural, né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha aí, né? A gente tem um modelo, né? O do verdadeiro justo é exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E a gente vê que Jesus, né, Lígia, longe de ter sido omisso, né? Jesus nunca esteve em cima do muro, Jesus nunca foi apático diante da injustiça. E a gente nunca deve ser. Se a gente vê alguma coisa errada, a gente não tem que ficar quietinho, né? A gente tem que usar a justiça, usar o nosso conhecimento em favor da justiça. Nunca ser omisso perante uma injustiça, perante um mau uso do poder, perante, enfim. Não é que a gente tem que ser apático, não, que a gente não possa, em determinado momento, usar a justiça, processar, enfim, buscar a justiça, desde que o nosso móvel seja o bem, né? A questão é, a gente não pode ficar em cima do muro. Jesus virou quantas mesas lá no tempo dele, né? Ele brigava com os saduceus, brigava lá com todo mundo, ele discutia porque ele via o erro daquelas pessoas e ele tentava mostrar o caminho. Quando o tom subia, ele subia junto, só que nunca com raiva no coração. Ele sempre tinha a boa vontade, ele sempre tinha a vontade de ajudar, a vontade de melhorar aquelas pessoas, né? E é isso que nós devemos ter. Quando a gente é movido por uma boa energia, tudo vai bem, né? Mesmo que a gente tenha que ser, às vezes, mais enérgico, mesmo que a gente tenha que usar de um tom acima para resolver uma situação. Essa ideia do justo, né? Isso é muito importante. Paulo vai dizer muito nas suas cartas sobre o justo e sobre justificação. E o justo, na verdade, é aquele que pratica as leis de Deus. Então, justo ou justificação, dentro da doutrina, a gente vai
falar quem são? Os espíritos puros. Então, justificação nada mais é que purificação. Né? O que Paulo usava o termo justificar-se a gente pode trocar pelo termo dentro da doutrina de purificar-se. E Jesus é o exemplo do verdadeiro justo, o espírito puro, né? Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele se nutre da compreensão e da aplicação dessa justiça. Essa justiça, né, da lei natural, das leis de Deus, não da justiça segundo o olhar humano, né? Humano, que é sazonal, né? Que é temporal, né? Depende daquele momento que vive na sociedade. Olha lá, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O direito à vida, não é? Por isso, ninguém tem o direito de tirar a vida alheia nem a própria, né? Por isso que a doutrina nos fala com tanta ênfase, né? Não matarás, aí vem os mandamentos, né? E vem as coisas, quer dizer, tirar a vida é tirar o direito primordial quando a pessoa reencarna, né? Uma oportunidade ímpar na vida da pessoa de mudar a sua evolução, de mudar o seu progresso, né? Ninguém mata ninguém, mas a gente tira uma oportunidade importante de progresso da pessoa, né? Seja através do aborto, seja através do homicídio, seja através do aprisionamento, quer dizer, quando é injusto, né? A gente tira a oportunidade daquela pessoa evoluir, daquela pessoa, né, melhorar o seu aspecto evolutivo. Então, isso é muito grave, né? Olha aí, o direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens? Aí já vem sempre o tio Patinhas, né? Ser precavido, sim. Cultivar a ambição, não, né? Aí é muito delicado isso, né? Porque qual o limite, né? Será que uma pessoa que ganha muito dinheiro tem uma hora que ela tem que parar de ganhar dinheiro? Será que ela precisa fazer isso? Será que ela, por exemplo, essas pessoas que são muito ricas, né? Um empresário que constrói, por exemplo, coisas, né? Seja lá o que for. Será que tem um momento da vida dele que ele tem que parar de construir, que ele tem que fechar a empresa, né? Ou ele vai continuar acumulando porque ele produz muito, né? A questão não é o gerar dinheiro, porque gerar dinheiro é bom, porque dá emprego. Então, a cada construção, empregam-se muitas pessoas, muitas famílias vão ser sustentadas por aquele trabalho. A questão é a pessoa, não é o dinheiro que ela tem. Quer dizer, o que ela faz da vida dela. Aqui nós estamos olhando para a pessoa, não para o contexto que ela vive, né? O que ela faz da vida dela? Ela só pensa na matéria? Aí é um problema para ela. Agora, se ela conseguir equilibrar isso, se ela for muito bem sucedida nos negócios, mas se preocupar também com a caridade, com a sua evolução moral, em corrigir os seus problemas morais, em evoluir moralmente, está tudo certo. Ela estaria praticando um bem enorme à sociedade, gerando emprego, gerando riqueza, fazendo com que tudo isso aconteça. Porque chega um ponto, essas pessoas muito ricas, que não interessa ter mais dinheiro, porque o que ela tem já dá para ela viver do jeito que ela quiser para o resto da vida e para muitas gerações da sua família. Então, a questão é o que ela faz da vida dela. Ela, como pessoa, como ser individual. É isso que nós estamos olhando aqui, né? Opa! O homem tem dificuldade de se manter no caminho do meio, o do bom senso e do equilíbrio. O problema é esse, é o equilíbrio, né? Moral e intelectual, né? Caridade e riqueza. Esse equilíbrio é que é o X da questão, né? Olha lá, o senhor precisa comprar um novo, tio Patinhas, né? A sandália, né? Não farei nada disso, né? Ele fala. Um É o relógio. relógio, Olavo. Ele É? precisa comprar um Um relógio novo. relógio, né? É que ele anda também com o sapatinho dele às vezes furado, né? O tio Patinho. Um relógio custa ao menos uma pataca e 98 centavos, quer dizer, tendo a fortuna que ele tem, né? Além do que, posso encaixar a bengala na janela. Olha a situação, né? Para olhar o relógio. Olha o perigo que ele, né? E me inclinaram bastante para ver a ordem da torre da prefeitura. Então, é mais ou menos por aí, né?
Não, Lígia, eu vou contar um caso aqui, gente, não vou contar o nome, obviamente, né? Mas a gente fala assim, isso aí é impossível, né? Eu conheci uma pessoa na minha vida de piloto que ele tinha um helicóptero, era proprietário, né, de um monte de coisa, eu nem sei o que a pessoa tinha, né? Mas ele tinha um helicóptero que valia alguns milhões de dólares, né? Muitos milhões de dólares. É um dinheiro que a gente nem imagina muito quanto seja, mas ele comprava o jornal à tarde, porque era mais barato do que de manhã. Então, ele deixava de ver as notícias, e ele era um empresário grande, né? Ele ia ler o jornal à tarde, porque o jornaleiro vendia um pouquinho mais barato. Então, a gente pensa assim, né? É um exemplo até para a gente dar risada, mas isso acontece, gente. Esse negócio do tio Patinhas aí não é só um desenho, uma brincadeira, não. Então, a pessoa tem que ter o equilíbrio, né? Ela tem que buscar o equilíbrio para não cair numa situação dessa, né? O homem tem o direito de defender os bens adquiridos com o seu trabalho? Sim, pois o que foi adquirido com trabalho honesto é seu por direito, né? Olavo, nós não estamos vendo os slides. Oh, claro que não, é só eu que estou vendo aqui, né? Olha lá. Olha aí, ó, eu vou mostrar aqui de novo, né? O... Então ele fala aqui, ó, o homem tem o direito de defender os bens adquiridos com o seu trabalho? Sim, né? Pois o que foi adquirido com trabalho honesto é seu por direito. Seja uma casinha humilde como essa da esquerda aqui, né, Lígia? Ou qualquer tipo de propriedade que a pessoa ganhe honestamente, né? O desejo de possuir é natural, sim, mas quando é só para si, é egoísmo. É aí que entra, né? Aquilo que a gente vem falando, né? Qual o móvel daquela pessoa, né? Qual ele quer ser útil, ele quer dar emprego para muitas pessoas, quer o bem-estar dos seus funcionários, ele quer que a sociedade progrida. Olha como é interessante pensar assim. Será que esse é o móvel daquele grande empresário? Ou ele quer só para si, em detrimento do bem-estar do outro? Né? Aí é que vem a faixa vibratória que a pessoa vive. A gente, quando foca naquela pessoa, a gente entende se ele está fazendo um bem ou um mal para si próprio. Né? Olha lá, a mídia, né? A sociedade comunista, a sociedade consumista, ela nos impulsiona, porque ela mostra esse glamour, né, do possuir as coisas mais belas que existem no planeta, as coisas mais caras, né? Que é um anel de diamante, por exemplo, não muda a vida de ninguém, né? Na maior parte da vida da pessoa vai ficar numa caixinha guardada num cofre, né? Mas poderia ter sido muito mais útil, enfim, tem um monte de conjecturas que nos arrasta, né? A mídia, o consumo, nos arrasta nessa direção da matéria, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não deixe essa questão do consumo, do orgulho, da vaidade, de possuir, né, dominar a nossa vida. É só isso. A gente vivendo em harmonia, fica tudo bem. Olha lá, cuidado, posse exagerada de bens significa supérfluo, desnecessário. Né? Nós Poderia já estar... falamos sobre a prova da riqueza em outras aulas, né? Exatamente. Né? Poderia estar usando esse excesso de dinheiro, quer dizer, essa sobra, para fazer um negócio que fosse bom, que até rendesse dinheiro, mas que fizesse bem para o próximo também, né? Empreender um pouco desse capital para algo que surtisse um bem para a sociedade, né? Que gerasse um bem comum. Nada é bastante para quem julga pouco o que é suficiente. Interessante essa frase, né? Nada é bastante para quem julga pouco o que é suficiente. Quer dizer, a pessoa já tem o conforto material, já tem tudo que ela precisa para viver bem e acha pouco, né? Então, essa é a ambição que é ruim, né? Achar pouco. Não é que ela não possa ter além disso. Se ela já é feliz dentro de um patamar de vida, de riqueza, ela é feliz. Então, aí ela passa a abrir uma brecha para usar o excedente de capital em coisas que possam ser boas para a sociedade de maneira geral. Né? O homem se escraviza à aparência ao ter o círculo social de contatos e favorecimentos. São as relações, né? Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que, tendo que viver, não se torna pesado a ninguém?
Aquilo que a gente acabou de falar, né? Tem gente justa, tem gente que junta coisas inúteis ou para saciar suas paixões. Tio Patinhas é sempre um exemplo bom, porque ele guarda sem um fim útil, né? Aí não tem utilidade nem para ele. Ele acumula riqueza que não traz benefício a ninguém, nem para ele. Então ele se pendura na janela para ver a hora e não compra um relógio, tendo a possibilidade de não poder correr aquele risco e ter um reloginho ali. Então, essas coisas que a gente tem que entender, né? O que é a legítima propriedade? Olha aí. Somente o que foi adquirido sem prejuízo de outrem, né? Adquiriu com o trabalho, com o esforço, com a sabedoria, né? Isso é tudo muito certo, tudo muito bom, sem problema nenhum. O direito de propriedade é ilimitado. Olha lá, tudo que se adquire legitimamente é uma propriedade, seja uma casinha, seja uma casona, seja um carro de luxo, seja um carro simples, adquirido legalmente, dentro da lei, com fruto do seu trabalho, é legal, não tem problema nenhum de nós possuirmos, né? O uso que nós fazemos disso é que vai determinar se isso é bom ou ruim para aquela pessoa, né? A lei humana é imperfeita e por isso consagra direitos convencionais reprovados pela justiça natural. Então, muitas vezes o negócio é feito dentro da lei, mas prejudica um monte de gente, né? Traz destruição, traz tristeza para um monte de gente. E aí você fere a lei natural e não fere a lei dos homens. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Quanto maior o progresso moral, maior a compreensão da justiça natural, levando o homem a reformular suas leis. Antes, lei do mais forte. Hoje, homem mais justo. Né? Tomara que seja, né, amigo? Num mundo regenerado, a gente vai ter... Chegaremos lá. Certamente, a gente vai chegar por aqui. Não sei se hoje, né? Mas a gente está nesse caminho. A gente está ansiando por isso, que já é um bom... Cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais a justiça humana se aproxima, olha lá, Alice, está conectado. Cada vez mais a justiça humana se aproxima da justiça natural. Esse é o caminho da evolução dos povos, né? E olha aí, conclusão. Justiça não faz justiça. O que é justiça? Não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Amor, fazer ao semelhante o que queremos para nós. É aquilo que a gente vem falando desde o comecinho da aula. Lei de justiça. Então vamos ler aqui agora um trecho, Lígia, muito bonito, né? Sobre a lei de justiça. Está no livro Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Então, lei de justiça. Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Onde passes, compadece-te dos vencidos, que te contemples à margem. Dir-te-ão alguns não precisarem do teu consolo, fugindo-te à presença, com receio da verdade que te brilha na boca, e outros, que desceram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua de reconforto e os que se abeiraram do suicídio, tomados pelo superlativo do desespero. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo a flama do amor no santuário do coração. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência. Ao pé dos maiores celerados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de suas bênçãos lhes transformem a vida em fonte de lágrimas. Diante, pois, dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências,
Não mostres desprezo, nem grites anátema. Não lhes conheces a história desde o princípio, e não percebes agora a causa invisível da dor que os degrada. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina, façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Justiça sem amor é como terra sem água. Não dá certo, né, amigo? Acho que essa mensagem retoma o que nós começamos falando lá, né? Que às vezes erramos e é aí que a bondade divina mais nos brinda com todo o seu amor, né? Paulo tem uma frase linda que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, onde a gente mais erra é ali que Deus, com seus benfeitores, com seus missionários, estão ali tentando erguer, auxiliar, reencaminhar aquele espírito. Então, que comecemos já nós, né? Quando vemos um irmão caindo, já auxiliemos ali, não julgando, não aplicando, né, a nossa justiça, mas aplicando a lei de amor, porque ora vai ser nós os caídos, com toda certeza, né? Ou já fomos caídos e fomos ajudados, né? Então chega a nossa hora, muitas vezes, de estender a mão, né? Gosto muito de um lema do Exército, Lígia, que eu acho que é importante, porque é um lema que expressa muita justiça, né? E cabe muito bem aos espíritos. O Exército tem um lema que é o braço forte, mão amiga. Eu acho extremamente importante a gente pensar sempre assim, porque o braço tem que ser forte, no sentido de que a gente tem que ter condições de ajudar, né? O braço forte simboliza assim a força de movimentar, de ajudar, de agarrar, de fazer alguma coisa, né? A gente não pode ser inerte, não pode ter o bracinho fraco. A gente tem que buscar esse braço forte, buscar condições de poder fazer a diferença. Esse é um caminho, é o caminho da proatividade, do trabalho, né? O braço forte, um braço que possa servir, que possa fazer as coisas. Agora, a mão tem que ser sempre amiga, né? Porque se o braço é forte e a mão amiga, a combinação é boa, porque o braço só vai servir para o bem, né? O braço não vai servir para o mal, porque o braço forte pode agredir, mas quando a mão é sempre amiga, vai sempre ajudar. Então, a gente tem que caminhar sempre nesses dois sentidos, né? Então, o rico tem o braço forte, por um lado tem, porque pode muito. Agora, se a mão for amiga, excelente, né? Ele vai estar trabalhando no bem. Se a mão não for amiga, ele pode estar se prejudicando muito na reencarnação. É sempre nesse sentido. Então, que a gente possa, não é, minha amiga, raciocinar com isso tudo. É difícil, não é fácil, né? Essa é uma mudança importante na nossa história evolutiva, né? Quando a pessoa entende isso, ela muda a sua trajetória toda para a eternidade, né? Quando ela passa a aplicar essa lei do amor, né, que é fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para si próprio, ela já mudou muita coisa na sua vida, né? No momento que ela começa a tentar fazer isso, ela já muda tudo, que ela começa a direcionar a sua vida nesse caminho que é o caminho que vai dar certo, né? É o caminho que vai levar ela, sem dúvida, para um progresso continuado, né? Para uma evolução continuada baseada numa estrutura muito boa, né? Numa premissa muito boa. Então, que a gente possa, né, todos nós, pensar nisso com muito carinho, tentar aplicar em nossas vidas em todos os momentos. Esse é o que Cristo quis nos trazer lá, né, 2000 e tantos anos atrás lá, e que a doutrina vem dando novas bases, né, vem apresentando novas bases, novos entendimentos aquilo que Jesus nos trouxe. Um pouco mais de exemplo, vamos dizer assim, prático, através dessa questão de energia, de tudo que a doutrina nos traz, das comparações, dos exemplos, né, que os livros apresentam. O céu e o inferno é rico nisso, em nos apresentar esses caminhos, né, que pessoas tomaram, que pessoas seguiram, e quais as consequências ao passarem para o plano espiritual.
E a gente tem esse material, a gente tem como estudar, como aprender, né? Como nos transformar pelo aprendizado. É isso, minha amiga. Mais uma vez, né, a gente agradece muito a Lígia, né, a todos vocês que nos acompanham. Da nossa parte, uma ótima semana a todos, que a gente possa se ver também na Casa Espírita sempre. Lembrando a todos que essas aulas que a gente grava é um suporte, vamos dizer assim, né? O ideal é a gente assistir essas aulas lá na Casa Espírita e rever depois, se gostou bastante, aqui na gravação para sedimentar os pensamentos. Um abraço a todos, viu? Fiquem em paz, a gente se vê em outra oportunidade. Deixo o meu abraço fraterno a todos os irmãos e estaremos aqui com muita alegria no próximo encontro. Meu abraço a todos.